se você de fato está colhendo os frutos desse seu avivamento no espírito, dessa sua vivência da espiritualidade. Então, como esse foi o meio que eu fui formada, toda a perspectiva do que significava um namoro, uma família, um casamento, para mim a base foi bem estabelecida. Então, ao conhecer o Felipe, eu sabia o que eu esperava, o que eu buscava num relacionamento. E sempre, inclusive na época em que eu o conheci, já tinha um tempo que eu tinha falado para Deus sobre o meu desejo de construir uma família, né? Sim. E eu falava para Deus que se fosse também essa a vocação, né, que Ele tinha para mim, para que Ele colocasse no meu caminho um homem que seria como São José foi na vida de Nossa Senhora. E o período do namoro que vocês contaram aí, que se encontrava aos finais de semana, quanto tempo durou esse período do namoro? Como é que foi? Vocês encontraram desafios, mesmo sendo hoje uma família cristã? Muitos desafios. Quais Os desafios que nós encontrávamos era por conta da distância, Sim. né? Isso foi, acho que o desafio inicial foi o principal. Só que como a gente já tinha em mente que era isso mesmo que nós queríamos e estávamos dispostos a levar a sério um ao outro, e eu desde o primeiro momento, como essa base cristã católica, ela foi mais presente na minha vida do que na vida do Felipe. O Felipe já tinha feito a catequese, a primeira Eucaristia, mas ele não tinha essa mesma vivência. E só que eu, quando o conheci, eu fui vendo o quanto o coração dele estava aberto para essa vivência. E aí eu vejo que talvez as famílias, as mulheres, quando vão, né, os homens também, conhecer as pessoas com quem eles querem se relacionar, talvez tenham receio de se aprofundar e de entender qual é a perspectiva que aquela pessoa tem em relação a certos valores inegociáveis. Então, primeira coisa, primeiro final de semana juntos, falei, eu vou para a Santa Missa, quer ir comigo? Aí ele, vamos. Eu não podia deixar de perguntar, já que eu estava conhecendo ele. Sim. Certo? E ele aceitou numa boa? E ele boa? aceitou, assim, mas numa boa, com uma cara ótima. Então, eu fui para a missa com ele. Depois eu falei, temos mais coisas, né? Vou rezar o texto. Quer rezar comigo? Quero. E isso tudo eu já fui ali avaliando e eu nunca tive receio de, ao conhecer uma pessoa, perguntar coisas difíceis, tratar de assuntos delicados, porque eu sabia que lá na frente a conta não ia fechar se eu não conhecesse muito bem, porque essa é a função do namoro, é conhecer a pessoa que está ali na nossa frente, para que então, se essa pessoa e você divergem de valores que são fundamentais, de princípios que são assim inegociáveis, tudo bem vocês seguirem numa amizade. Sim. Só que aí, infelizmente, é o que eu vejo na prática do consultório, as pessoas temem muito as conversas difíceis. Temem muito, com todo aquele encantamento que tem no começo do relacionamento, tocar em assuntos que de repente vão se frustrar, vão se decepcionar ou vão incomodar o outro com certas perguntas. E tudo é o tom que você pergunta, a maneira como você aborda. E essa é a maneira única de conhecer alguém de verdade. E isso, com isso, vocês acabaram construindo, já começaram a colocar a base de um relacionamento que iniciou bem. Uhum. Uma coisa que você colocou aí no seu ponto, mas o pessoal de casa precisa conhecer, é que no período do namoro, que é esse período do conhecimento, de conhecer as qualidades e os defeitos, mas é também criar maturidade. Sim. Eu encontro muitos casais jovens de namorados que, por mais que você toque em temáticas difíceis do relacionamento do namoro, parece que falta maturidade de ambas as partes, ou então de uma das partes. E você, Felipe, nesse período do namoro, que você conheceu a Lídia, e ela já vem com essa base cristã, como é que foi você entrar nesse ritmo, nesse movimento, desta fé, e esse namoro você perceber como homem que ia dar certo com ela? Para mim foi natural. Eu acho que nada é por um acaso. A Lídia veio como um complemento de bases que estavam enfraquecidas na minha vida. Veio para somar, como deve ser, entendeu? Então, a partir do momento que ela me convidou para aprofundar mais na fé, foi um prazer estar compartilhando com ela e me senti muito bem. Tanto que logo na sequência a gente participou de
retiros de carnaval, participamos, fomos... Nós fomos para muitos eventos da muitos RCC. eventos. Fomos. Eu fui testando tudo, padre. Fui Então, testando tudo. Isso aí, eu gostei. Era para casar, ué. Então, assim, e dentro do que ela falou, como éramos pessoas que não nos conheciam, tem pessoas que já se conhecem desde a infância e se tornam um casal. Então, como nós não nos conhecíamos, toda oportunidade, tanto esses retiros quanto outros eventos que sejam profissionais ou viagens ou momentos que estávamos juntos, eram momentos da gente se conhecer e realmente entender o que cada um pensava de determinado assunto, e nisso que a gente vai alinhando expectativas, né? Porque, como o senhor falou, o namoro é uma preparação. E, infelizmente, hoje em dia a gente conhece pessoas e já vê muito disso, de pessoas que a gente olha e vê que não eram para ter casado, vamos dizer assim, que tinham muitos pontos divergentes, que pensavam com uma grande discrepância, e eles decidem seguir para um casamento que é praticamente certeza que lá na frente vai dar errado. Então, assim, eu acho fundamental se conhecer, porque ali você vai ver se é uma pessoa que, nos seus valores, princípios principais, assim, o que você mais valoriza, se ela está alinhada com você e vai ter uma vida juntos de sucesso pela frente.